Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos dando início agora à nossa última aula de Literatura Brasileira 2. Para que nós possamos fazer alguns apontamentos e algumas discussões, eu vou realizar o compartilhamento de tela. Então, peço só uns minutinhos. Bem, eu acredito que vocês já estejam vendo os slides. Por meio dos slides, nós podemos debater conjuntamente sobre esses temas dessa última aula. E digo conjuntamente porque, conforme já falei em outras aulas, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer algum comentário, coloquem aqui na parte dos comentários que posteriormente eu respondo para vocês, ok? Então, vamos lá. Bem, ao longo dessas aulas, tanto eu como o professor Hauer, nós apresentamos alguns autores, algumas obras, algumas características desse período do realismo, naturalismo. Então, diante disso, qual que é o objetivo dessa aula? É que nós possamos ver como essas características, elas vão entrar dentro do século XX, como nós vamos ter essa transformação. Então, por isso que o título dessa aula seria Os Tons da Literatura Brasileira do Século XX. Então, é perceber como tudo isso que nós vimos no realismo e no naturalismo vai entrar nessa literatura pré-modernista, nessa literatura moderna, ou seja, como as coisas se transformaram. Então, para contribuir com essa aula, e vocês estão com esse material na plataforma Ava, eu trouxe o texto O que é um autor, do Foucault. Um autor, ele vai falar que estamos falando de autores e da sua transindividualidade. Por que transindividualidade? Do autor dentro da sua individualidade enquanto sujeito e dessa natureza transindividual que transpõe ele enquanto sujeito e acaba permeando a esfera desse outro, desse leitor. E ele vai citar uma frase, um tópico muito específico e interessante para nós. Escrita enquanto exterioridade desdobrada. Então, você tem a linguagem enquanto essa exteriorização do autor, ao mesmo tempo desdobrada, porque você tem uma multiplicidade interpretativa. Durante muito tempo, nós tivemos os autores imortalizando-se por meio de suas obras. Então, depois de um determinado período, nós conseguimos perceber, e vocês vão ver isso com vários outros temas, que o objetivo dessa publicação transpõe essa imortalização, mas vai para a imortalização de uma ideia, de uma forma de pensar. Então, você percebe nesse texto do Foucault, e você vai ver também no Roland Barthes, O Rumor da Língua, ele tem também um texto que fala sobre essa morte do autor, mas a vivência dessa ideologia no transcorrer do tempo. Então, vamos pensar, por exemplo, no Lombroso. Quando o Lombroso ele vai falar desse determinismo biológico, posteriormente surgiram vários outros textos contradizendo essa teoria, dizendo que ela era equivocada, que a metodologia utilizada não foi das mais corretas, haja vista a não exploração dos aspectos sociológicos, históricos e econômicos desses sujeitos que foram analisados. Então, é aí que nós temos a questão do desdobramento, porque aquela ideia fez com que surgissem várias outras ideias e vários outros debates. E é aqui que nós temos a nossa literatura também. Várias obras literárias que surgiram em um determinado período vão fazer que, com o transcorrer do tempo, outras ideias relacionadas àquela temática abordada naquela obra em específico, elas vão aparecer em outras obras e de outras formas. Então, o autor, conforme eu mencionei, ele escrevia na busca da sua imortalidade. Nós temos aqui Odisseia de Homero, a título exemplificativo, e nos dias atuais, mortalidade e desaparecimento do autor. Então, o homem delinquente do Lombroso, que é o que eu mencionei a título exemplificativo para vocês, foi uma ideia que permeou todo esse período do realismo, conforme nós vislumbramos em algumas obras, e posteriormente a isso você teve vários outros textos, artigos publicados a respeito dessa temática, a contradizendo. E aí que nós temos esse desdobramento que é mencionado por Foucault.
Então, a reverberação dos pensamentos teórico-ideológicos tiveram nas obras literárias e o quanto a literatura possibilita essa mesma difusão de novas ideias. Então, tudo isso que nós vimos nesse período realista, naturalista, nós vamos ter também desdobramentos nesse século XX por meio de novas perspectivas a serem adotadas por esses autores. Então, nós vamos explorar esses novos tons. Por evidente, a aula ela é curta e não teríamos tempo de ver tantos sujeitos, tantos autores, mas o objetivo aqui ele se dá de natureza exemplificativa, para que nós possamos ver algumas dessas nuances, em específico aquelas que nós abordamos, como a questão do racismo, a histeria feminina, nós também vamos abordar. Então, são algumas dessas características, ok? Então, trago um trecho aqui do texto do Foucault que está na plataforma AVA. Ele, autor, manifesta a ocorrência de um certo conjunto de discurso e refere-se ao status desses discursos no interior de uma sociedade e de uma cultura. O nome do autor não está localizado no estado civil dos homens, não está localizado na ficção da obra, mas na ruptura que instaura um certo grupo de discursos e seu modo singular de ser, ou seja, esses novos discursos que surgem em decorrência dessa obra que outrora foi publicada, tá? Então, considerando-se a questão do racismo e escravidão. Uma das obras mais conhecidas durante esse período do racismo, do naturalismo e do realismo acaba sendo o Cortiço. Eu optei por não mencionar o Cortiço a título de análise de obra, porque já há várias análises realizadas, você tem artigos científicos, você tem vídeos, sempre há, por evidente, algo a mais a ser explorado. Mas, considerando-se a nossa formação enquanto professores, considero relevante que nós possamos ver outras obras integrantes também do período, que nós possamos explorar outras características também pertencentes do período, mas por meio da perspectiva de outros autores, porque isso enriquece o nosso conhecimento e também possibilita vislumbrar diversas formas em que essas características do período permearam essas obras, ok? Então, no caso, nós exploramos um pouco da obra Carne, do Júlio Ribeiro. Ela é uma obra que, digamos assim, ficou muito conhecida na época, teve uma visão muito negativa a princípio, justamente por conta da exploração dessa questão da sexualidade da mulher, e em que pese esse ser um tema muito importante, o tema do racismo e da escravidão, ele acaba sendo de grande relevância. Por quê? Porque nós temos uma demonstração muito clara e evidente da forma por meio do qual o determinismo biológico estava dentro dessa seara coletiva. Percebemos no Júlio Ribeiro, conforme nós mencionamos na aula relacionada ao tema, que o Júlio Ribeiro ele é um abolicionista. Ele quer que haja a abolição, ele foi um defensor da causa, mas o pensamento da época ele perdurava, ele estava no Júlio Ribeiro, no sentido de que o racismo ele era muito evidente. Então, ao mesmo tempo em que ele defendia, ele colocava que a abolição se fazia necessária, o preto era uma pessoa que tinha características muito negativas, era uma pessoa que era naturalmente ruim, era fofoqueiro, tem até um trecho, né, que os personagens eles vão caminhar sozinho na mata e você tem justamente o burburinho típico ao preto, como se ele fosse fofoqueiro natural, como se fosse uma coisa dele ser ruim e falar de forma negativa acerca das pessoas. Então você percebe uma série de caracterizações desse sujeito como sendo negativas. Então a abolição ela acaba vindo muito mais como uma forma de, digamos assim, elevar a característica do branco, que ele não devia coadunar com essa forma de atrocidade, mas aquele sujeito ele deveria permanecer com o mesmo status que ele sempre teve, que é um status negativo, ou seja, ele não frequentaria os mesmos meios, ele não seria aceito no grupo, e isso continuou por muito tempo.
ok? Então, vou fazer a leitura aqui de um trecho para que nós possamos refrescar a memória acerca do que abordamos na aula, ok? Estas filantropias, estas jeremiadas modernas de abolição, não sei que diabo de igualdade, são patranhas, são cantigas, é chover no molhado. Preto precisa de couro e ferro como precisa de angu e baeta. Havemos de ver no que há de parar a lavoura quando essa gente não tiver no eito a tirar-lhe cócegas. Só um momento. Uma boa guasca na ponta de um pau, manobrada por um feitor distorcido. Não porque eu seja maligno, que digo e faço essas coisas, eu tenho fama de bom. É que eu sou lavrador, sei o nome dos bois. Enfim, você pede, e eu vou mandar tirar o ferro, mas são favas contadas, ferro tirado, preto no mato. Então, aqui nós temos a visão do senhor dos escravos, que ele é uma visão que ele tinha de si mesmo de ser um sujeito bom, e era o que se recomendava para evitar justamente o banzo, porque o banzo, como nós vimos também no conto Pai contra a Mãe do Machado de Assis, era justamente o que levava à morte dos escravos, e escravo que morria era perda de capital, então não era interessante para eles. Por consequência lógica, nós temos aqui a imagem dele como sendo um bom senhor de escravos. E aqui também essa característica, né? Preto precisa de couro e ferro como precisa de angu e baeta. Então, ó, sei que diabo de igualdade. Então, ele não entende uma igualdade entre ele e o preto. Ele se vê como sujeito diferente. Esse é um trecho que evidencia essa luta pela abolição, de colocar na cabeça desses senhores escravos que a abolição se fazia necessária, mas como mencionei, não porque eles conseguiam vislumbrar uma igualdade entre ele e o preto, mas sim porque uma superioridade branca, no sentido de que ele seria superior e não coadunar com essa imagem negativa, essa atrocidade da escravidão, mas percebam que não há igualdade, ele não consegue perceber nenhuma igualdade entre ele e o preto. Então, é natural que o preto deva apanhar, é natural que o preto seja um sujeito ruim, e isso nós vamos ver ao longo da obra A Carne. Vários são os trechos que você percebe que até o próprio preto relata a si mesmo como sendo ruim. Ele fala em um determinado trecho, por exemplo, que é anterior a esse, que ele está falando de tirar o ferro do pé de um preto, ele fala o seguinte, o preto fala o seguinte, mas preto é ruim mesmo, é da minha natureza. Então você percebe que o autor coloca essas duas realidades completamente opostas para ele, né? Que a abolição se faz necessária, mas o preto é um sujeito que ele tem características muito negativas. E aí nós estamos justamente falando desse determinismo biológico que era uma ideia vigente na época. Então, a abolição, conforme eu mencionei, era uma superioridade do branco que não poderia anuir com uma pretensa inferioridade advida da violência contra o preto. Mas a abolição era um fim em si mesmo, porque havia ausência de políticas públicas. Então, imaginem, a pessoa simplesmente é declarada liberta. Olha, agora você é livre. Ela não tem onde morar, ela não sabe o que ela vai comer no dia seguinte, ela não tem roupas, e nada lhe é ofertado. Então, o que ela faz? Ela se sujeita a contratos de trabalho abusivos, conforme nós vimos também. Então, ela trabalha por qualquer quantia, porque tudo que ela precisa, bem na verdade, é conseguir sobreviver. Determinismo biológico, preto era inferior e assim deveria permanecer, pois era de sua natureza. Ao longo dessa obra, nós vamos ver diversas frases em que o próprio preto declara-se como alguém que é naturalmente ruim. Pseudo-liberdade, trabalhar para tentar sobreviver e sobreviver para trabalhar, condições indignas de vida. Isso vai de encontro ao que nós vimos nas imagens da Folha Ilustrada do Rio de Janeiro. Eu sugiro, caso vocês venham ministrar alguma aula relacionada ao tema, que vocês utilizem a título ilustrativo para os seus alunos,
porque várias são as imagens em que a época é colocado como se o preto realmente fosse ser visto como alguém igual. Tem uma imagem que eu não coloquei para vocês, em que você tem um escravo, foi anterior à abolição, você tem um escravo sentado numa bela cadeira, ele está num patamar superior e logo abaixo você tem várias pessoas brancas pertencentes ao que tudo indica a política, como se estivesse entregando presentes para ele, tal como várias outras imagens que eu trouxe para vocês também. Então, foi colocado uma ideia de igualdade que nunca existiu. Então, esse sujeito, ele simplesmente foi declarado liberto e permaneceu sob condições indignas, até mesmo porque, como ele não era visto como igual, ele nunca poderia galgar melhores patamares sociais, não haveria uma mobilidade social para ele. Ele simplesmente foi declarado liberto, ele era um sujeito sem dinheiro nenhum, ele era uma pessoa pobre e ele ia continuar sendo pobre. Então, aqui eu até coloco, a liberdade do branco era igual à liberdade do preto? Era a mesma coisa? A gente pode falar que foi da mesma forma? Então, se quiserem, comentem logo abaixo no vídeo, que depois eu respondo, a gente pode ir conversando por aí também. Então, essa é uma das imagens que eu trouxe para vocês, que você tem dois sujeitos ofertando dinheiro, um em cima, deixando bem na cara dele que ele vai poder ganhar dinheiro com o seu trabalho, ele está com a sua enxada, ele está descalço, bem posterior à escravidão, e você tem o outro colocando dinheiro logo abaixo, como se fosse uma contraproposta, e ele ainda está na área rural, como vocês podem ver. E aí a frase, a lavoura e os atuais libertos. Ontem tanta lambada para trabalhar e hoje só dinheiro e adulação. Então eles colocaram esse enaltecimento de uma pretensa, de uma suposta igualdade, que na verdade nunca aconteceu. Porque de nada adianta você ter um dinheiro ali colocado na sua cara, quando com esse dinheiro você não tem condições mínimas de sobrevivência. Era o que acontecia. Eles continuaram, na prática, como escravos, porque se você trabalha sob condições indignas, o que é você? Então, esse texto também está nas referências bibliográficas, eu posso até colocar posteriormente na plataforma do ABA também, que é um texto muito bom, foi muito bem escrito. Os projetos abolicionistas eram acompanhados de novas formas de dominação, fundamentadas no conceito biológico de raça, porque uma sociedade sem escravizados poderia dar a entender ao negro, fogos e nascidos livres, assim como aos demais marginalizados, a ideia de uma sociedade com oportunidades iguais. Então, isso não podia acontecer, porque determinismo biológico, o preto ele é inferior, ele nunca ia ser igual, ele não podia pensar de forma alguma que ele era igual. Sendo que, muito longe disso, a ideia era fazer com que os negros e brancos permanecessem diferentes e, acima de tudo, desiguais. Até porque, para muitos abolicionistas, o que estava em debate era o fim da ordem escravocrata. A ordem social deveria permanecer assim como era, pouco interessante por vir dos negros no pós-abolição. E aqui o trecho que a gente ressalta a questão de ausência de políticas públicas. Por que você vai fazer política pública para alguém que é inferior, que não é igual a você? Por que você vai fazer política pública num período de liberalismo, na qual você não tem uma intervenção do Estado na economia, e acredite-se que o sujeito ele pode reger se ele tem iguais oportunidades de prosperar na vida. Como que você tem iguais oportunidades se sequer você é visto como igual? Okay? Então, daí você já percebe a questão da perspectiva que se tinha acerca da abolição. Novas cores, Jubiabá de Jorge Amado. Jubiabá, eu tenho essa edição aqui, que não sei se vocês vão ver corretamente, da editora Círculo do Livro, uma capa maravilhosa. Não é um livro tão extenso, sim. Tem aqui nessa edição, tem 285 páginas, e eu aconselho muito que vocês façam a leitura, porque vocês vão perceber muitas perspectivas de natureza histórica e social do período. Então, transcende até a importância literária, porque tem várias temáticas que você pode falar aqui. Você pode falar de direito do trabalho, você pode falar de racismo, você pode falar do período pós-abolição.
É muito, muito bem escrito, é uma obra fantástica. Eu li e quando eu terminei o livro, realmente eu percebi o quão relevante ele poderia ser para ministrar a aula referente a essas características do período, tá? Eu vou fazer a leitura de um trecho para vocês, peço desculpa pelo fato de ser um pouco extenso, porém, é um trecho que vai abordar muito o que foi após a abolição. A vida do morro do Capa Negro era difícil e dura. Aqueles homens todos trabalhavam muitos, alguns no cais, carregando e descarregando navios, ou conduzindo malas de viajantes, outros em fábricas distantes e em ofícios pobres. Sapateiro, alfaiate, barbeiro. Negras vendiam arroz doce, mungunzá, sarapatel, acarajé nas ruas tortuosas da cidade. Negras lavavam roupa. Negras eram trazidas cozinheiras em casas ricas dos bairros chiques. Muitos dos garotos trabalhavam também. Eram engraxates, levavam recados, vendiam jornais. Alguns iam para casas bonitas e eram crias de família de dinheiro. Os mais se estendiam pelas ladeiras do morro, em brigas, correrias, brincadeiras. Esses eram os mais novinhos. Já sabiam do seu destino desde cedo. Cresceriam e iriam para o cais, onde ficavam curvos sobre o peso dos sacos cheios de cacau, ou ganhariam a vida nas fábricas enormes. E não se revoltavam, porque desse há muitos anos vinham sendo assim. Os meninos das ruas bonitas e arborizadas iam ser médicos, advogados, engenheiros, comerciantes, homens ricos. Eles iam ser criados desses homens. Para isso é que existia o morro e os moradores do morro. Coisas que o negrinho Antônio Balduino aprendeu desde cedo no exemplo diário dos maiores, como nas casas ricas tinham a tradição do tio, pai ou avô, engenheiro célebre, discursador de sucesso, político sagaz. No morro onde morava tanto negro, tanto mulato, havia a tradição da escravidão, do senhor branco e rico. Essa era a única tradição, porque a da liberdade nas florestas de África já haviam esquecido e raros recordavam, e esses raros eram exterminados ou perseguidos. No morro, só Jubiabá conservava isso, mas Antônio Balduino ainda não sabia. Esse trecho tem muita coisa a nos dizer. Então vamos por partes. A primeira é a questão relacionada àquela diferença que nós vimos no período pós-abolição e que nós vamos perceber também na obra Carne do Júlio Ribeiro, que é uma obra do período realista. Então, esse determinismo biológico que prega uma diferenciação entre o preto e o branco, em que pese com o transcorrer do tempo e esses desdobramentos, conforme nós vimos em Foucault, terem surgido por meio de diversos artigos científicos, textos e livros que contradiziam a teoria do determinismo biológico, nós vamos perceber que essa diferenciação entre o preto e o branco, ela persiste. E ela persiste sob uma perspectiva econômica no impedimento que se tem no que diz respeito a essa mobilidade social. Então, percebam que aqui ele vai citar o seguinte: iam ser médicos, advogados, engenheiros, comerciantes, homens ricos. Então, quem era rico, quem era branco, continuava dentro da sua condição socioeconômica e isso ia de pai para filho. Então, o filho do engenheiro ia ser um engenheiro. No caso, o morro do Capa Preto, você percebe que é justamente o oposto. Eles iam servir, e aqui ele coloca isso, que eles serviriam, que iam ser trabalhadores para os brancos, e era para isso que servia o morro, era para abarcar, para ter essas pessoas que iriam trabalhar para os brancos. E é muito legal que ele coloca aqui, porque a da liberdade nas florestas de África já haviam esquecido, e raros recordavam. No morro, só Jubiabá conservava isso. Então, o livro, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber que ele, em que pese o título Jubiabá, ele vai girar em torno da vida do Antônio Balduino, desde ele bem pequeno até a sua juventude. Então, gira em torno do Antônio Balduino, mas o título da história é o quê? Jubiabá. Jubiabá é aquele senhor que ele lembra, né, ele tem essa, conservava
a liberdade, né, das florestas de África, ele viveu isso, ele sabia o que era viver a liberdade da África. Então, você vai perceber que a obra gira em torno desse título. Então, percebam a relevância que você tem nesse título quando você tem uma obra que vai retratar a vida dessas pessoas após a abolição. Na obra, vocês vão ver também, espero que vocês leiam, que o Jubiabá, ele acaba sendo, por exemplo, o médico, o conselheiro, todos vão até ele, todos se identificam com ele, e é só para eles que, só para o Jubiabá que eles conseguem recorrer, tá? Então, a representação do preto pós-abolição, nós temos a figura do Jubiabá, e aqui nós vamos ter as novas formas de escravidão. Porque, como você consegue perceber aqui no trecho que ele menciona, deixa eu até retomar aqui, esses eram os mais novinhos, já sabiam de seu destino desde cedo, cresceriam e iriam para o cais, onde ficavam curvos sobre o peso dos sacos cheios de cacau. Então, aqui nós temos novas formas de escravidão, em que pese você ter o dinheiro que é pago, conforme nós vimos naquela imagem, que é colocado na frente do escravo, falando assim, agora você não é mais escravo, você pode trabalhar por dinheiro. Mas era uma condição de escravidão porque o dinheiro era insuficiente. E vários são os trechos do livro que você vai perceber, por exemplo, principalmente quando retrata a história dos moradores do morro, que eles vivem sobre condições muito precárias, são pessoas muito pobres. Por isso que o médico, por exemplo, que o conselheiro, que tudo acaba indo e girando em torno do Jubiabá, que é essa figura representativa da África, como se fosse uma memória dessa liberdade. Novas cores. Outra característica também que nós podemos falar é a questão das relações de trabalho. Tenham em mente a imagem do escravo liberto, da revista Ilustrada, bem como aquilo que abordamos sobre os contratos de trabalho. Na aula anterior eu coloquei para vocês que aquele contrato que pese ser um contrato, acho que é do período ainda da escravidão, em que o escravo ele consegue comprar a sua liberdade. Mas percebam que ele vai ficar 1 ano, se eu não me engano, trabalhando gratuitamente para pagar a sua liberdade. Os contratos de trabalho são contratos extremamente precários, porque como a relação de trabalho ela é dispar, no sentido de você ter uma hipersuficiência do contratante, você percebe que o sujeito, o empregado, se sujeita a qualquer coisa, porque ele precisa de dinheiro para a sua sobrevivência. E se ele simplesmente se negar a trabalhar, outro virá trabalhar em seu lugar, porque a pessoa está buscando por sobrevivência. Então, são condições extremamente precárias de trabalho. Então, eu vou fazer a leitura de um trecho aqui para vocês, ok? Só um momento. Então, vamos lá. Certa noite no cais, os homens pararam de repente o trabalho e correram para a borda onde o mar batia. Havia uma lua clara e tão brilhante que nem se via a luz da lâmpada de um botequim que se chamava Lanterna dos Afogados. Os homens encontraram um paletó velho e um chapéu furado. Alguns negros caíram na água, voltaram com o corpo. Foram um preto velho, um daqueles raros pretos de carapinha branca, ou seja, nós estamos falando que eles não viviam tempo suficiente ao ponto dos cabelos ficarem brancos, eles faleciam antes, que se jogaram ao mar. Antônio Balduino ficou pensando que ele entrara pelo caminho de casa, que ele também vinha ao cais todas as noites. Porém, o estivador explicou. É o velho Salustiano, coitado. Estava sem trabalho desde que saiu daqui das docas. Olhou para os lados e cuspiu com raiva. Disseram que ele já não dava conta do serviço, já não tinha força. Andava agora passando fome, cortando uma dureza. Coitado. Outro ajuntou. É sempre assim. Matam a gente de trabalho e depois mandam embora. Quando a gente já não pode fazer outra coisa senão se jogar no mar. Era um mulato magro. Um negro forte disse. Comem a nossa carne e depois não querem roer os ossos. No tempo da escravidão, pelo menos, roíam os ossos. Então percebam que pós-abolição a situação ficou ainda pior, porque quando se era escravo, como aquele sujeito tinha sido comprado, ele valia dinheiro, ainda que ele ficasse muito velho, ele era alocado para outro fazer.
Então, se ele trabalhava, por exemplo, na lavoura, ele poderia, porventura, trabalhar dentro da casa, fazendo limpeza ou fazendo algum outro serviço que não demandasse a força física que ele estava impedido de realizar. Mas aqui, ele estava sujeito ao regime de trabalho e, por consequência lógica, era preferível contratar um outro mais jovem do que manter um que seria inútil para aquela atividade laborativa. E, por consequência, como ele já tinha trabalhado muito, muitas vezes, por evidente, como nós vimos, o trabalho no cais levava à curvatura das costas em decorrência do carregamento dos sacos de cacau, que é um trecho, inclusive, que é mencionado anteriormente. Então, a pessoa já não tinha condições do trabalho braçal e não se via outra utilidade. Então, por consequência lógica, ele não conseguia arrumar emprego. E aqui o que você tem, ele se jogava, né? Quando a gente já não pode fazer outra coisa senão se jogar no mar. Então, naquele período, você tinha a máscara da folha de Flandres, com o objetivo de evitar esse suicídio comendo terra ou fazendo uso excessivo de bebida alcoólica. Aqui, o suicídio é porque a pessoa não consegue sobreviver. Então, aqui ele comete suicídio porque, como dito, ele era um dos poucos pretos de carapinha branca, não se envelhecia, e ele conseguiu envelhecer, mas ele envelheceu sem condições suficientes de sobrevivência, porque ele não tinha emprego, nada podia ser feito, então ele viu como única solução a morte. Ele caminhou para a morte, ele entrou no mar e suicidou-se. E aqui, um trecho que ele coloca, né, no tempo da escravidão, pelo menos roíam os ossos. Então, era melhor, percebam o nível da condição de trabalho que se tinha, era melhor no tempo da escravidão, pelo menos ele estaria vivo e não suicidando-se por falta de condições de sobrevivência. Então, relações de trabalho era como retratava a imagem revista ilustrada? Evidentemente não. Então, aquilo que foi pintado sobre uma pretensa igualdade não era. Na verdade, como nós vemos no trecho do livro, para alguns foi até pior. As pessoas não sobreviviam mais por tanto tempo. Então, nós tínhamos relações de trabalho completamente precárias. Então, aquilo que nós vimos na obra A Carne, que falava sobre abolição, sobre essa impossibilidade de igualdade, nós vamos ver aqui também. Há uma impossibilidade de igualdade que perdura e que faz com que esses sujeitos venham a suicidar. Então, você não tem mais a máscara de folha de Flandres, que evitaria a morte em decorrência do banço, mas você tem a morte por outros motivos. Então, aqui, nós temos uma característica de natureza histórica e até mesmo jurídica, que é a ausência de assistência social. Hoje, na nossa Constituição, assistência social, nós temos saúde, previdência e assistência social em si. Então, a saúde é um dever do Estado, natureza, você paga imposto, querendo ou não, um percentual acaba indo para a área da saúde e educação. A previdência é contributiva, então você trabalha, você tem um percentual do seu salário que é pago a título de previdência, e assistência social. Aqueles que não têm condições podem ir, por exemplo, na assistência social da sua cidade, conseguir algum tipo de auxílio, e tudo isso por meio de verbas públicas, por meio de impostos que são pagos e um percentual é destinado para essa finalidade. Porém, no período que nós estamos vendo aqui, que é um período pós-abolição, nós temos o liberalismo, essa não intervenção do Estado, e por consequência lógica, há um abuso dessas relações de trabalho que levam também à inexistência desses direitos, que no caso seriam direitos de segunda geração, que são os direitos sociais. Então, é bem legal vocês poderem fazer a leitura do Jubiabá para entender também essa natureza jurídica que permeava a obra. Então, aqui nós temos Banzo, Nostalgia e Tristeza, Saudade de África, acaba com o fim da escravidão, mas há outros motivos para morrer. Escravos continuam escravos. Então, hoje, por exemplo, você fala assim, é condição análoga à escravidão, mas, na verdade, reforço, é um eufemismo. Se você trabalha para sobreviver, você sobrevive para trabalhar, tem muitas relações de natureza econômica que demonstram essa separação sobre quem deve estar em que lugar e sobre a ausência de possibilidade de mobilidade social. Vejamos a título exemplificativo, eu coloco aqui, crescimento da população de rua no Brasil dobrou durante a
pandemia. Então, nós temos aqui um problema que se deu justamente em decorrência dessas condições de trabalho que, em que pese você ter o direito do trabalho hoje, você teve uma série de problemáticas que impossibilitaram essa dignidade humana. Aqui eu trago para vocês esse quadro do Benedito José Tobias. Então, ele nasceu em 1894 e 1963. Eu trago aqui para vocês, até porque é muito comum nos livros didáticos de literatura você ter imagens, você ter fotos, você ter quadros, e são passíveis de discussão com as obras literárias que estão sendo analisadas, bem como o contexto histórico-social. Então, essa obra ela é de 1934 e você tem uma divisão espacial demarcada pelo espaço da rua. Então, você tem logo à frente prédios, ao que tudo indica, parecem prédios, alguns aparentemente comerciais, logo ao fundo você percebe um outro prédio aparentemente em construção, enquanto desse lado da rua, que é a perspectiva que nós temos, é justamente aquilo que nós podemos ver como os puxadinhos, essas casas com construções precárias. Então, houve um afastamento dessas regiões dessa população mais pobre, mais marginalizada, para outros espaços que não os grandes centros. Os grandes centros foram privilegiados nesse sentido. Então, dentro desse planejamento urbano, é preciso pensar que a urbanização ela se dá não apenas então somente na construção de prédios, tanto que o curso é arquitetura e urbanismo. Então, você tem todo o conceito relacionado à arquitetura, mas o urbanismo no sentido de organização da cidade em prol da população que dela usufrui. A princípio, essa urbanização, ela se deu no sentido de afastar essas populações mais pobres para as regiões marginais. Por consequência lógica, as políticas públicas não chegavam nessas localidades. Então, você percebe com esse quadro o retratar de um período no qual esse afastamento ele é realizado. Então, você tem para esse lado uma região, casas mais simples, mais pobres, e a rua fazendo a divisão dessa região aparentemente mais rica. Então, ausência de políticas públicas e reflexos na arquitetura e urbanismo, né? Essa questão da coesão das cidades. E aqui a gente pode mencionar também a arquitetura da violência. Por que a arquitetura da violência? Há determinadas formas de construção que, se nós formos pensar, elas se dão para que determinados grupos frequentem determinados espaços. E digo isso, pensem, por exemplo, no padre Júlio Lancelotti, quando ele começou a quebrar os paralelepípedos que eram colocados embaixo das pontes. Ou seja, esses paralelepípedos foram colocados como uma forma de afastar determinados grupos dos grandes centros. Então, a consequência que se tem é que é muito mais fácil você impedir que essas populações frequentem os centros, porque são pessoas que não querem que sejam vistas naquela localidade, do que efetivar políticas que evitem que essas pessoas cheguem ao ponto de morar na rua, ou que possa ser feita alguma coisa por aqueles que já estão na rua, que são eventualmente usuários de drogas. Então, um usuário de drogas, por exemplo, você tem que ter políticas na área de saúde. E o que é mais barato? Colocar paralelepípedo embaixo de uma ponte ou fazer algo efetivo para esses grupos? Então, você percebe aí uma arquitetura da violência no sentido de estabelecer uma cisão entre uma determinada classe econômica e outra. E aqui reforço a ideia de possibilidade de mobilidade social. Não há oportunidades iguais. Definitivamente não há. E isso você vê na obra Jubiabá, que ele coloca que era para isso que servia o Morro do Capa Preta, para você ter pessoas que trabalhem para essas pessoas dos grandes centros. Então, aqui nessa imagem, é como se essas pessoas saíssem dessas casas pobres para irem trabalhar para as pessoas ricas que moram justamente nesses grandes prédios. O nome do quadro é Gigantes e Pigmeus, então já fala muita coisa. E aqui nós temos como se fosse uma fotografia de uma cidade de contrastes, né? Acho que dá para perceber essa cisão de quem é quem e de quem deve frequentar que tipo de espaço. E aqui eu trago uma fotografia que pode dialogar também com várias obras literárias,
que demonstra, aqui é uma fotografia de 2017, que em comparação àquele quadro de 1934, nós podemos dizer que não houve tanta mudança assim. Então, você tem uma população mais pobre morando nos morros, em localidades em que o Estado parece não chegar, enquanto desse outro lado você tem um grande centro. Então, aqui você tem, querendo ou não, um morro do Capa Preto, do Capa Negro, e ali você tem o grande centro para onde essa população vai trabalhar. Então, a literatura ela permite esse diálogo com essas imagens e é muito interessante que nós possamos fazer uso desse tipo de instrumento para fins de diálogo com os alunos, de modo que eles consigam desenvolver a sua habilidade crítica no que diz respeito ao que nós éramos, o que nós somos e o que tem sido feito para mudar, ok? Bem, o Cortiço de Aloysio de Azevedo. O Cortiço de Aloysio de Azevedo, como eu mencionei, eu optei por não abordar, haja vista haver já várias análises sobre o assunto, artigos científicos, vídeos de natureza explicativa, mas considerando-se o objetivo de trazer essas novas cores, eu trouxe alguns trechos e alguns comentários de artigos científicos a fim de que nós possamos verificar algumas dessas características, tá? Então, sobre o cortiço, aponta o autor, aqui no caso Antônio Soares Amora, que no texto se enfatiza a não menos revoltante exploração da miséria econômica e moral do negro e do mestiço pelo imigrante ávido de dinheiro e de posição social, e ainda a exploração da negra e da mestiça pelo concubinato e pelo lenocínio. Então, aqui você tem uma relação de convergência entre o homem e o espaço. Dentro das referências bibliográficas, tem um artigo científico, eu não sei se é do Silva, que eu coloquei aqui, mas ele fala da questão do espaço enquanto personagem. Daí a complexidade dessa obra, uma vez que temos o cortiço como espaço criado por seus personagens e, ao mesmo tempo, temos os personagens moldados conforme a evolução do espaço. Essa obra ela vai falar muito sobre essas novas cores do século XX, porque no século XX você vai perceber que o espaço acaba sendo utilizado para denotar as características psicológicas e sociais desses sujeitos. Então, ela acaba sendo um grande marco. Então, eu trago aqui alguns trechos para que a gente consiga perceber isso. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. O que, aliás, não impediu que as casinhas continuassem a surgir, uma após outra, e fossem logo se enchendo, a estenderem-se unidas por ali afora, desde a venda até quase ao morro, e depois dobrassem para o lado do Miranda e avançassem sobre o quintal deste, que parecia ameaçado por aquela serpente de pedra e cal. O Miranda mandou logo levantar o muro. A ausência de um pensamento urbano, coesão espacial e que reverbera na forma de ser sujeito. A arquitetura da violência. A arquitetura da violência ela vai funcionar como uma força centrífuga que impulsiona esses sujeitos à manutenção de seu estado dentro da marginalidade, dentro das suas regiões marginais. Então, força centrífuga que repele esses corpos marginais. Então, a formação da personalidade dos sujeitos coletivos. Então, o espaço ele vai contribuir para a formação dessa personalidade. Nesse primeiro trecho, nós podemos perceber o que é tido como característica muito significativa dentro da obra do Cortiço, que é a animalização, a coisificação do sujeito. Enquanto nesse outro, eu coloquei um destaque, o Miranda mandou logo levantar o muro. Ou seja, determinadas classes econômicas não queriam aproximar-se ou estar próximas desses determinados grupos. Então você percebe que com o crescimento dos grandes centros e também das próprias regiões marginalizadas, que quanto mais nas regiões marginalizadas, percebam que o preço até do imóvel ele é diferente. Por quê? Porque o Estado não chega. Então, às vezes, você tem problemas de transporte, você tem problemas de acesso à saúde, você tem uma série de questões que acabam por definir aquele espaço e, consequentemente, acabam sendo um rótulo para aqueles que lá vivem.
E aqui, quando ele coloca multiplicar-se como larvas no esterco, muito se diz acerca da visão que se tem daqueles sujeitos que lá vivem. Quando se coloca que o Miranda mandou logo levantar o muro, muito se diz acerca de a quem ele não queria se associar, quem que ele não queria ver, ele não queria fazer parte daquilo. Então aqui nós temos também essa construção social de estratos, em grupos econômicos parece que muito bem delimitados, né, de classe média, classe baixa, quem que é o rico, quem que não é, e que perdura até hoje. Então, prosseguindo, como Novas Cores do século XX, considerando-se que nós lemos acerca do Jubiabá e também esse trecho do Cortiço, na obra Jubiabá, o Morro do Capa Preta é um plano de fundo para o desenvolvimento do protagonista Antônio Balduino. Então, diferentemente da prosa urbana, a prosa urbana ela vai vir de modo que essas características do espaço contribuem para a identificação e a característica desse sujeito. Nós conseguimos perceber esse sujeito por meio do espaço. Ainda que o espaço seja muito significativo na obra Jubiabá, ele acaba funcionando só como um plano de fundo. Você percebe diversas características históricas e sociais com a leitura. Você percebe, por exemplo, a pobreza do lugar, como as pessoas se viam, como elas se relacionavam, como um acabava ajudando o outro. Mas nessa prosa urbana nós vamos perceber essa modificação entre o plano de fundo e instrumento de identificação do sujeito. Nessa linha de entendimento, a narrativa realista, é disso que estamos essencialmente a tratar e não da poesia ou do texto dramático, amplia o âmbito de seu interesse, focando prioritariamente o espaço urbano, em detrimento do espaço rural, o que, diga-se de abono da verdade, já aconteceu em vários textos românticos, já que, Macedo é exemplo. Decorrente dessa escolha da cidade como espaço de eleição, o homem e os problemas novos com que se depara ganham uma nova dimensão, originando igualmente novos comportamentos que os escritores vão explorar. A cultura urbana, ainda que incipiente no 800 brasileiro, dará tonalidade inédita à narrativa nacional. Então, aqui eu trago a imagem também, esse quadro do Benedito José Tobias, né, a imagem do Morro do Salgueiro, para que vocês vejam esse sujeito que está andando nessa estrada de terra, nesse espacinho de terra entre as casas. Então, esse espaço, ele não vai ser só um elemento a ser descrito para a composição da obra, ele vai ajudar a definir quem é esse sujeito. Dentro da literatura, depois do realismo, essas novas cores da literatura do século XX, esse sujeito ele vai ser identificado, ele vai caracterizar-se considerando esse espaço que nós estamos vendo nessa imagem. Trago aqui para vocês o Lima Barreto, como Novas Cores. Por evidente, ressalto que não teremos tempo suficiente para abordar toda a grandiosidade do Lima Barreto. O objetivo aqui é só trazer essas características. Se fôssemos abordar o Lima Barreto dentro daquilo que ele representa para a literatura, daria para fazer um semestre só de Lima Barreto. Então, o meu objetivo aqui é mais destacar essas características. Então, ele vai ser um autor pré-modernista e ele vai fazer essas descrições do espaço, personalidade dos sujeitos. Então, ele vai usar esse espaço para falar muito sobre esse sujeito, seja esse sujeito periférico, seja esse sujeito que frequenta os grandes centros, esse sujeito político. Então, para tanto, ele vai usar uma crítica muito ácida, ele vai ser muito irônico nos seus comentários. Ele vai abordar também essas diferenças socioeconômicas, ele vai falar também do preconceito racial e vai falar também dos problemas do subúrbio. Então, vou fazer a leitura aqui. Esse artigo científico, ele faz parte de um texto que também está na plataforma Ávila, da professora Clara Ávila Ornelas. É um trecho do Lima Barreto. A municipalidade dessa cidade tem dessas medidas paradoxais, para as quais chama a atenção dos governos das grandes cidades do mundo. Fala-se, por exemplo, na vergonha que é a favela, ali numa das portas de entrada da cidade, e o que faz nossa edilidade? Nada mais, nada menos que isso.
gasta 5.000 contos para construir uma avenida nas areias de Copacabana. Clama-se contra as péssimas condições higiênicas do Matadouro de Santa Cruz. Imediatamente a prefeitura providencia chamando concorrência para a construção de um prado de corridas modelo no Jardim Botânico, a imitação do de Chantilly. Sobre esse trecho, a professora Clara vai mencionar. A contestação sobre a precária condição de moradia da população subalterna e a exploração de impostos dos suburbanos, denunciada por Lima Barreto, coincide com o ponto de vista temático desenvolvido por João Antônio, que nós vamos ver posteriormente. A degradação da paisagem da cidade, favelas, barracos, moradores de rua, vista pela classe dominante como feia e inaceitável esteticamente, surge na escrita do autor paulistano, em abordagem semelhante à do autor carioca. Então, nesse trecho, nós podemos ver a crítica do Lima Barreto no que diz respeito às políticas públicas. Então, tem regiões da cidade que estão em situações completamente precárias, mas o que se faz? Se faz uma avenida nas areias de Copacabana. Então, percebam que ele vai fazer uma crítica a essa questão de como os governantes veem a população periférica. Então, vamos melhorar? Não, vamos melhorar o grande centro, é aqui que nós estamos, então é aqui que tem que ser melhorado. O autor também, João Antônio, ele vai acabar fazendo críticas que, de certa forma, são uma continuidade, ouso dizer, as críticas que são realizadas por Lima Barreto. Ele também vai utilizar o espaço para falar das características de personalidade desses sujeitos. Só que ele vai falar também sobre as prostitutas, ele vai falar sobre os ladrões, os malandros. Então, é um autor que não são todos que conhecem, mas sugiro que façam a leitura porque ele é muito bom. Então, vamos então ao João Antônio. Então, ele vai fazer uso dessa ótica da solidão, espaço de enfrentamento e de luta, personagens em movimento pelo espaço, um espaço percorrido perambulado. Então, para que vocês compreendam melhor, tem o conto dele chamado Malaguetas, Perus e Bacanaço, em que você percebe jogadores de sinuca que estão perambulando pela cidade, e nesse perambular da cidade você percebe eles percebendo o espaço dentro da sua perspectiva de periférico. E adesão à visão da personagem e, como eu mencionei, personagens malandros, prostitutas e ladrões. Aqui eu trago dois trechos. Com suas ruas limpas e iluminadas, e carro de preço, e namorados namorando-se, roupas todo dia domingueiras, aquela gente bem dormida, bem vestida e tranquila dos lados bons das residências da Água Branca e do começo dos Perdidos. Moços passavam sorrindo, fortes e limpos, nos bate-papos da noite quente. Quando em quando saltitavam bulício dos meninos com patins, bicicletas, brinquedos caros e coloridos. Aqueles viviam. Malagueta, Perus e Bacanaço, ali desencontrados. O movimento e o rumor os machucavam, os tocava dali. Não pertenciam àquela gente banhada e distraía. Ali se embaraçavam. Eram 3 vagabundos, viradores sem eira nem beira, sofredores. Um sentimento comum une os 3 e os empurravam. Não eram dali. Deviam andar, tocassem. Então, conforme foi mencionado anteriormente, eles têm esse personagem em movimento pelo espaço. Esse é um trecho que, posteriormente, eles vão sair daquele local em que eles estavam, no caso, era um boteco, era um barzinho, que eles começam a olhar para fora e eles percebem esses movimentos, essas pessoas limpas, arrumadas, crianças com brinquedos caros, e aí eles percebem onde eles estão. E eles percebem que é um espaço de não pertencimento. Então, eles olham e eles colocam gente banhada e distraída. Ali se embaraçavam. Não eram dali, deviam andar. Então, eles percebem que eles têm que sair dali porque ali não é o espaço deles. Então, a não integração da periferia com o grande centro. E aí você tem a força centrífuga, né? Aquela força do próprio espaço que faz com que aquele sujeito que é periférico, que vá para o grande centro, ele perceba que ele não pertence àquele espaço e ele sinta essa necessidade de sair. E aí que
reitero a questão da arquitetura da violência, uma construção espacial que vai ao encontro desses sujeitos periféricos. Então, nós percebemos que aquele espaço que nós tínhamos, por exemplo, no Jubiabá, que a princípio era um plano de fundo, tanto com o Lima Barreto como o João Antônio, são espaços que vão falar sobre esses sujeitos que o frequentam. Naquele anterior, nós temos o Lima Barreto fazendo uma crítica às políticas públicas, ou seja, políticas públicas para aqueles que frequentam aqueles espaços das grandes cidades, dos grandes centros. E aqui nós temos a questão da arquitetura da violência, desse espaço que repele esses sujeitos para os seus locais, que seriam os locais periféricos, os espaços periféricos. Bem, nós vamos falar um pouquinho da histeria feminina, considerando-se que nós abordamos isso na obra A Carne, do Júlio Ribeiro. Bem, a histeria feminina, conforme eu mencionei para vocês, considerando-se o determinismo biológico, é preciso ter em mente que a mulher era vista como inferior ao homem. Não bastasse a diferenciação, a histeria, patologia psicossomática atribuída às mulheres, era estigmatizante e obstáculo à inserção da mulher na coletividade com a igualdade de direitos. Então, aqui tem um trecho. A crença médica, segundo a qual a instabilidade do sistema nervoso e reprodutor da mulher a tornava mais frágil, a perturbação comparativamente ao homem foi utilizada como razão para excluir das profissões, para delegar direitos políticos e sociais, para manter sob o controle masculino na família e na sociedade, confinado ao papel de esposa e mãe, amputando-lhe também o direito do prazer sexual. No caso, A Carne, como eu mencionei, foi uma obra que chocou muito, porque coloca uma protagonista que ela tem desejo, que ela vai atrás do homem, que ela quer ficar com ele, ela casa-se grávida de outro homem. Então, isso sim é um cúmulo absurdo. Então, foi uma obra que foi muito criticada na época. Tanto que teve um padre que fez uma crítica, e o título da crítica era A Carniça, justamente porque ele viu de forma extremamente depreciativa o comportamento dessa protagonista. Então, essa modificação da mulher, ela veio ocorrer muito paulatinamente. Esse determinismo biológico foi uma característica muito estigmatizante, e você percebe isso, por exemplo, com o divórcio, a demora do direito ao divórcio, você percebe isso no que diz respeito ao voto, enfim, vários são os elementos sociais e históricos que falam sobre quem era a mulher, inclusive a mulher dentro da literatura. Aqui eu trago uma obra que nós não estudamos, mas também é bem legal vocês fazerem a leitura, que é A Divorciada. Outra obra que deu o que falar, justamente porque não se via o divórcio como algo adequado. Nessa obra você tem uma protagonista que ela se casa com um homem não que ela ama, mas que é um primo distante dela, que o pai gostaria que ela se casasse. E ao longo da obra, coloca-se que ela é uma mulher muito católica, que ela faz boas ações, que ela é caridosa, mas o marido dela é um homem viciado em jogos, depois ele vicia-se também no uso de bebidas alcoólicas. Então, depois de muito insistir, de tentar ficar com esse marido, aí é que o pai dela sugere que ela venha a se divorciar. Perceba que não é nem ideia dela divorciar, se o pai fala, não, você tem que se divorciar porque a situação está insustentável, né? Inclusive, ele está sujando o nome da família, ele gasta todo o dinheiro que tinha. Então, lembre-se daquilo que eu falei sobre a mulher ter educação, porque chega num ponto que existem alguns homens que, quando relacionam-se, quando se casam, são os responsáveis pelo direito patrimonial, pelo dinheiro da mulher, e acabam gastando todo esse dinheiro. A mulher não sabia nem fazer uma aritmética, conta aritmética básica. Então, daí você percebe a questão da imagem da mulher, quem que ela era. E, a princípio, quando essa obra veio a público, gera até estranheza você pensar que mesmo ela sendo uma mulher devota, católica, que faz caridade, e que o casamento dela é insustentável, ainda assim foi criticado. Porque como assim ela se divorcia? Isso é um absurdo, não deveria ela se divorciar. Então, essa obra ela é bem marcante
para o período e fala muito sobre esses direitos da mulher. Inclusive, a autora, Francisca Clotilde, essa obra foi publicada em 1888, ela fez parte do movimento no Nordeste, Ceará, chamado Padaria Espiritual, que vale a pena que nós possamos dar uma olhadinha, ok? Então, sugiro que vocês façam a leitura. Então, eu trago aqui um trecho. Deitou-se mais cedo. Continuava a neblina e uma rajada de vento úmido levantava-se no silêncio da noite, tornando mais imperiosa a necessidade do agasalho. Não conseguiu dormir. A cama tinha espinhos que a magoavam. Pesadelos acometiam-na em sacudidelas bruscas. Uma sensação estranha sacudia do estômago para a garganta. Experimentou uma tensão fortíssima nos nervos e pela madrugada as irmãs despertaram assustadas, ouvindo-a gritar e estribuchar fortemente num ataque dos nervos, que bem podia ser o prelúdio de uma moléstia que faz tantas vítimas entre as moças e que se manifesta sob extravagante e variadas formas, o histerismo. Então, tal qual essa obra do período realista, tal qual você tem na Carne, do Júlio Ribeiro, várias falas dessa personagem reconhecendo-se como histérica, quando não, as características fazem com que você olhe e perceba o que seria a histeria, essa obra também. Ela fala claramente, a protagonista percebe-se claramente como histérica em alguns momentos. E são questões como, por exemplo, desmaios, nervosismo, ela chora, então ela é o quê? Ela é histérica. Então vamos ver aqui um outro trecho já do Júlio Ribeiro, comparativamente. Analisa a crise histérica, o erotismo, o acesso de crueldade que tivera. Estudava o abatimento atual, irritadiço, dissolvente, cortando de desejos inexplicáveis. Surpreendia-se, amiudadas vezes, pensem sem querer no filho do coronel, nesse homem já maduro, casado, a quem nunca vira. Sentia que lhe pulsava apressado o coração quando falavam nele na sua presença e concluía que aquilo era um estado patológico que minava um mal sem cura. Então aqui ela falava sobre, querendo ou não, ela está falando sobre o ataque de histeria dela, né? Que ela sentia desejo pelo filho do coronel sem o conhecê-lo, ela mudou o comportamento dela, ela passou a sentir desejo por homens, e isso era porque ela era mulher, era uma característica normal dela ser mulher, então por consequência ela ia ser afligida por este mal. Bem, no que diz respeito à histeria, as coisas mudaram um pouco. A histeria ela foi vista como uma patologia e hoje não mais, hoje você não tem mais. O que se entende é que, não, na verdade, não existiria mais a histeria. Ela foi caracterizada, digamos assim, ela é tratada dentro de subdivisões. É como se, ao invés da histeria, a mulher pudesse ter outras patologias, como qualquer outra pessoa, seja homem ou seja mulher. Ela vai ter ansiedade, ela vai ter depressão, ela vai ter uma série de outras doenças. Então, a histeria ela não existiria mais. Dentro da psicanálise, ainda se discute sobre a existência da histeria ou não. Tem uma autora, eu estou fazendo a leitura, Histeria Feminina Problemática Identificatória, Cláudia Andréa agora, essa aqui é a dissertação de mestrado dela, que ela vai falar justamente isso, ela vai defender que a histeria ainda existe, que há uma linha no sentido de tratamento dos sintomas, como depressão e ansiedade, quando na verdade não se trataria a causa que seria a histeria em si. Então, dentro da linha psicanalítica, entende-se que ainda existe, mas aqui eu vou ler um trecho para vocês que não faz parte mais da classificação internacional de doenças. A história daquilo que veio a ser conhecido como medicina psicossomática é longa e complexa. Embora seja fácil nos dias de hoje reconhecer seus primórdios no final do século XIX, com os esforços para compreender os sintomas corporais da histeria, a visão de seu futuro é obscura e controvertida. Em 1993, com a 10ª edição da Classificação Internacional das Doenças, CID-10, e em 1994, com a 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ficou estabelecido o fim da categoria histeria, com sua redesignação sob novas nomenclaturas diagnósticas. Então, aquilo que eu falei, antes existia a histeria e ela se subdividiu em outras patologias.
Aparentemente ganhou-se o maior rigor descritivo, pois agora esses sintomas estão devidamente enumerados e catalogados. Possivelmente, também, essa alteração, ao favorecer uma diferenciação mais efetiva entre patologias psiquiátricas e orgânicas, pode ter suscitado um melhor manejo clínico dos doentes. Então, essa subdivisão facilitou o tratamento. Em vez de você trabalhar um gênero, você trabalha essas espécies. Então, a pessoa teria essas espécies de patologias de natureza psicossomática que poderiam ser tratadas muito melhor com essa subdivisão. Novas cores à mulher na literatura. A mulher no modernismo é apresentada em toda a sua diversidade étnica, social, cultural, ou seja, são retratadas das lavadeiras às retirantes, das camponesas às damas de sociedade, das amas de leite às prostitutas. Enfim, toda a gama feminina exposta em meio à sociedade. As mulheres tiveram um papel central no modernismo, não somente como tema artístico e social, mas também como protagonistas. Nós vamos ver, por exemplo, Tarsila do Amaral na semana de 22. Então, com o transcorrer do tempo, foi acontecendo uma modificação desse papel da mulher na sociedade. Entretanto, a aparição recorrente de heroínas histéricas nessas narrativas aponta na direção de uma outra abordagem das obras da Belle Époque, em especial aquelas de cunho naturalista, não mais sob o ponto de vista de punição, do desregramento moral ou sexual, mas como denúncia do adoecimento mental das mulheres dentro de um construto social que as imobilizava e inutilizava. De certa forma, se nós formos analisar, por exemplo, a Carmen, nós vamos conseguir perceber isso, porque ela é uma mulher que ela se vê dentro desse contexto enquanto histérica, mas a partir do momento que ela percebe que aquele homem com a qual ela se relacionava, ela entende como sendo um homem que tinha várias outras mulheres, ela resolve seguir a vida dela. Ela é extremamente prática. Ela vai lá, entra em contato com um antigo admirador dela, se casa, manda uma carta para ele e fala: olha, estou com outra pessoa e esse filho aqui era nosso. Então, vida que segue. Então, você percebe que não é simplesmente uma perspectiva patológica, mas é uma modificação do papel da mulher. A própria obra Divorciada, o nome A Divorciada. Então, você percebe uma necessidade de discussão, de desdobramento acerca da imagem daquela mulher que era, então, histérica, né? Então, isso vai mudar esses desdobramentos da literatura, essa experienciação da vida do outro, vai possibilitar debates em outras esferas também. Na esfera jurídica, no que diz respeito ao divórcio, que é uma questão necessária, o direito ao voto, a participação política, tudo isso se dá justamente por conta dessa modificação, né? Não mais sobre o ponto de vista de punição do desregramento moral sexual, mas como denúncia do adoecimento moral das mulheres dentro de um construto social que as imobilizava e inutilizava. Aqui tem um texto que o Século da Mulher, um trecho, que vai falar um pouco sobre essa modificação do papel da mulher. A som da música de Chiquinha Gonzaga, o século se inicia. Oi, abre alas que eu quero passar. E a brasileira vai passando, empurrando, arrombando portas. As baianas Tia Ciata, Viridiana e Prezê e Liana fundam os primeiros blocos e ranchos carnavalescos do Rio, mascarando os cultos de candomblé então proibidos. As paulistas invadem as fábricas e em 1901 são quase 50% do operariado das indústrias têxteis. No Rio, prostitutas de ordem judia fundam a Associação Beneficente Funerária Religiosa Israelita, que administram durante 80 anos. A advogada fluminense Mirtes de Campos luta e entra para a OAB em 1906. As operárias paulistas fazem greve e garantem, em 1907, a redução da jornada de trabalho de 13 para 9 horas. A poetisa Gilca Machado e outras fundam o Partido Republicano Feminino em 1910. Nhanhã de Couto funda a primeira orquestra feminina de Goiás em 1914. Em 17, Leolinda Daltro comanda no Rio uma passeata de 90 mulheres em defesa da completa cidadania feminina. Maria José de Castro Rebelo Mendes é a primeira mulher a entrar para o Itamaraty em 1918. Em 1921 é realizado em São Paulo o primeiro jogo de futebol entre duas equipes femininas. As pintoras modernistas Tarsila do Amaral e Anita Malfatti agitam 1922.
A mãe menininha assume o terreiro mais famoso da Bahia. Anésia Pinheiro Machado pilota um avião em voo transcontinental. Berta Lutz lidera a criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que passa a conduzir a luta sufragista no país e organiza o primeiro Congresso Nacional Feminista. A mineira Maria Lacerda de Moura defende o amor plural e livre no livro A Mulher Degenerada, de 1924. Escândalo absoluto. Berta Lutz e Carmen Coutinho lançam panfletos de um monomotor sobre Natal, Rio Grande do Norte. Em 1927, campanha pelo voto feminino. Em 1928, a potiguar Celina Guimarães Viana torna-se a primeira eleitora brasileira e Alzira Soriano a primeira prefeita do Brasil, em 28, em Lages. O Comitê das Mulheres Trabalhadoras se instala com a costureira Maria Lopes na direção. Em 1930, Raquel de Queiroz estreia com o 15. A Cléo Verberena constrói no estúdio e dirige um filme. O país canta com Carmen Miranda. Tá aí. E as brasileiras afirmam, estamos aí. Então, só um momento. Pronto. Então, percebam, eu trouxe esse trecho justamente porque ele é uma progressão histórica do papel da mulher. Como o papel da mulher mudou desde o período realista que nós estudávamos até então. Na verdade, esse texto é muito maior, eu já trouxe um trecho muito grande, mas esse é um trecho que eu achei relevante justamente porque ele vai apontar para nós essa modificação do papel da mulher na sociedade e, por consequência, na literatura também. Agora nós vamos falar um pouco sobre a prosa intimista. A partir dos modernistas, o campo está aberto para a manifestação das diferenças da individualidade, da subjetividade, escapando, assim, de um alinhamento homogêneo de nossa produção literária. Colaboram para isso as vanguardas europeias, a consolidação dos ensinamentos psicanalíticos de Sigmund Freud, os experimentalismos literários de James Joyce e Virginia Woolf, bem como o clima de ensimesmamento decorrente da experiência nas duas grandes guerras, colocando em xeque a noção de nacionalismo e o modelo de sociedade. E quando a prosa intimista ganha espaço, acentuando a necessidade de um homem pensar o mundo que o cerca a partir de si mesmo. É quando as fronteiras facilmente demarcadas de outrora cedem e deixam à mostra o entre lugar a intersecção tanto dos sujeitos quanto dos textos literários. Então, essa prosa intimista vai ter como grande representante no período realista o Machado de Assis. O Machado de Assis, nós vamos perceber, eu trouxe um trecho do Memorial de Aires, essa questão dessa subjetivação, desse sujeito, desse personagem, enquanto sujeito pensante do seu meio e de si mesmo. Então, o Machado de Assis, pela feição intimista de sua obra, antecipa características marcantes do romance moderno. Por sua singularidade, imprime uma feição nova à narrativa de ficção, rompe os limites entre o sério e o cômico, ou, em suas próprias palavras, escreve com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Machado alterna gêneros literários diferentes na mesma obra, subjetiva o tempo e o espaço, constrói e desconstrói os personagens, explora a memória afetiva antes de Proust, e, dizendo sem dizer, desafia a argúcia do leitor com sua narrativa ambivalente, mista de claridade e de sombra. Essa prosa intimista ela vai permear o período moderno. Obviamente, nós temos vários autores dos quais nós poderíamos falar. A Clarice Lispector é uma das grandes representantes dessa feição intimista, dessa literatura psicológica que ela vai apresentar no período moderno. Eu não vou falar sobre ela, haja vista nós temos hoje vários textos, vários vídeos que abordam a autora, então nós vamos abordar um outro autor, ok? Então, no Memorial de Aires, que é o que eu vou usar a título exemplificativo, para que nós possamos comparar com as novas cores do século XX, nós temos esse conselheiro Aires, que é um diplomata aposentado, e a irmã do Aires, no dia de finados, vai à sepultura da família, ocasião em que ele vê a viúva Fidélia. E ela vai falar para ele, para o Aires, fala assim, olha, você ainda vai ficar com a Fidélia. E ele nega, ele fala que não. A Fidélia,
Ela é afilhada da família Aguiar, com quem Ares passa a se relacionar. E a família Aguiar impulsiona o relacionamento da Fidélia com o Tristão, que é a filhada do casal, e o que acaba acontecendo. Então, ao final, Aires relata a tristeza que vê na solidão desse casal que não teve filhos. Essa é uma obra que ela tem esse formato de diário. Então, além de falar sobre aquilo que aconteceu, o que ele vivenciou no dia, ele vai trazer as suas reflexões sobre o que aconteceu. Ele não vai só trazer o que aconteceu, ele vai refletir sobre isso. Então, ele vai dar essa perspectiva dele em primeira pessoa, e é aí que você vai perceber esse intimismo na obra. Então, o Diário de Ares acompanha o evoluir dos eventos que rodeiam e que se interligam à progressão cronológica de sua narração, registrando-os do modo como os capta sua ótica enquanto transcritor. Seu conteúdo é, assim, marcado por uma visão parcial, baseada em determinado ponto, onde surgem todos os comentários. Digamos que esse ponto que impulsiona o relato de Ares é o espírito inquieto da consciência cética que relativiza as posições absolutas, até mesmo em relação ao próprio teor memorialístico. 20 anos mais, não estarei aqui para repetir essa lembrança. Outros 20 e não haverá sobrevivente dos jornalistas nem dos diplomatas. Ou raro, muito raro, ainda 20 e ninguém. Então, o caráter intimista do gênero escolhido por Machado parece servir ao propósito de denunciar um olhar que simula importar da realidade a matéria base para sua composição. O Diário de Aires, ao simular uma experiência verdadeira de registro, traz, portanto, uma parcela do cotidiano real, visto a partir de uma ótica determinada, a do enunciador. Tal simulação cria a ilusão do leitor de estar em contato com a realidade. Então, tem dois trechos que eu trago aqui do diário dele que você vai perceber a reflexão que ele faz sobre aquilo que ele mesmo relata no diário. Então, ele chega a colocar alguns trechos e aí ele vai fazer uma reflexão. Já lá vão muitas páginas, falei das simetrias que há na vida, citando os casos de Osório e de Fidélia, ambos com os pais doentes, fora daqui e daqui saindo para eles, cada um por sua parte. Tudo isso repugna composições imaginadas que pedem variedade e até contradição nos termos. A vida, entretanto, é assim mesmo, uma repetição de atos e meneios, como nas recepções, comidas, visitas e outros folgares. Nos trabalhos é a mesma coisa. Os sucessos, por mais que o acaso os taeça e devolva, saem muitas vezes igual no tempo e nas circunstâncias. Assim a história, assim o resto. E esse é exatamente o trecho final do livro. Ao fundo, à entrada do saguão, dei com os dois velhos sentados, olhando um para o outro. Aguiar estava encostado ao portal direito, com as mãos sobre os joelhos. Do carmo esquerdo tinha os braços cruzados à cinta. Hesitei entre ir adiante ou desandar o caminho. Continuei parado, alguns segundos, até que recuei pé ante pé. Ao transpor a porta para a rua, vi-lhes no rosto e na atitude uma expressão a que não acho o nome certo ou claro. Digo o que me pareceu. Queriam ser risonhos e mal podiam consolar. Consolava-os a saudade de si mesmos. Então, é uma reflexão sobre a cena que ele está vendo. Então, ele coloca que ele vai até a casa do Aguiar após a saída da Fidélia e do Tristão, só que quando ele entra, ele volta. Então, ao invés de fazer simplesmente uma descrição, ele reflete sobre a cena que ele está vislumbrando. Então, aqui nós temos só um trecho por evidente, a obra fala por si só, mas vai colocar essa questão do intimismo, dessa reflexão, desse psicológico em evidência. Aqui, como eu disse, eu não vou mencionar a Clarice, eu vou colocar para vocês o Amanuense Belmiro do Círio dos Anjos. Por que eu coloquei essa obra em detrimento e não coloquei em detrimento da obra da Clarice, né? Nós temos várias obras dela. Porque também tem a natureza de diário, tem algumas coisas que dialogam bastante com a obra do Machado, né? Falou-se muito em Machado de Assis a propósito de Ciro dos Anjos, insistindo sobre o que há de semelhante no estilo e no humanismo de ambos. O que não se falou, porém, foi da diferença radical que existe entre eles. Enquanto Machado de Assis tinha uma visão que se poderia chamar dramática, no sentido próprio da vida, Ciro dos Anjos possui, além dessa, e dando-lhe um cunho muito especial, um maravilhoso sentido poético das coisas e dos homens.
O que é admirável no seu livro é o diálogo entre o lírico, que quer se abandonar, e o analista dotado de humor, que o chama à ordem. Ou, ao contrário, o analista querendo dar aos fatos e aos sentimentos um valor quase de pura constatação, e o lírico chamando a vida, envolvendo uns e outros em piedosa ternura. Então, na obra O Amanuense, nós temos também um funcionário público, também temos um personagem que não se casou, ele também se apaixona por uma pessoa, no caso ele se apaixona pela Carmélia, mas também nunca revela os seus sentimentos, tal como o Aires. Também é forma de diário. E nós temos também a anotação da vida e constatações desse presente e do passado. Então, essa vida dele, que eu acho que é o ponto de diferença que você tem entre o Memorial de Aires, é uma vida que é revelada paulatinamente. As ideias da gente podem não comportar-se dentro dessas divisões arbitrárias. Não é possível ser-se tudo ao mesmo tempo? E se sentimos que a verdade e a contradição foram semeadas em todos os campos, como poderemos definir-nos? Tudo o mais é violência ao espírito. Dizem que tal perplexidade e o ceticismo conduzem à inação. A prova do contrário está em mim. Atuo no meu setor como se acreditasse nas coisas. As necessidades vitais fazem o indivíduo agir e não permitem que ele se tome um contratempo puro. Agora outro trecho. No momento preciso em que certos quadros se desdobram aos nossos olhos, quase sempre não lhes percebemos a intensidade lírica, nem lhes aprendemos a substância rica da poesia. Nosso olhar circula vago e às vezes quase indiferente. Mais tarde que, através da memória, vamos com os olhos da alma penetrar no âmago daquelas paisagens extraordinárias. Quanto o inconsciente é fino, sutil, receptivo nos seus trabalhos subterrâneos. Então, aqui é que nós temos a natureza lírica que o autor do artigo científico mencionou no que diz respeito à diferença entre o Machado e o Círio dos Anjos, que aqui nós temos no Círio dos Anjos essa natureza mais lírica. No Machado nós temos, eu diria, uma questão mais ácida, às vezes até mais irônica no que diz respeito a essa visão do espaço, tá? Bem, no que diz respeito ao regionalismo, eu deixei um texto para vocês na plataforma Abas, de forma que vocês possam fazer a leitura no que diz respeito a esse caminhar da literatura regionalista. É um artigo que vai falar desde do regionalismo no período romântico até o período moderno. Tá? Eu optei por deixar o artigo na plataforma Aba, em detrimento a mencioná-lo aqui, para que a aula não ficasse também muito extensa e muito cansativa. Infelizmente, essa é a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado tanto por mim como pelo professor Hauer. E deixo para vocês esse último trecho aqui mencionado pelo Martuski. Está o eu, mas o eu fundamenta a consciência de si e esta, como se viu, dá-se no contraste com tudo. Assim, a subjetividade nasce no seio da intersubjetividade. Então, a literatura, enquanto direito à humanização, e quem vai falar sobre isso é o Antônio Cândido, é essa possibilidade de experienciar a vida do outro. E a literatura, ela vai nos possibilitar essa experienciação. Então, eu espero que essas aulas tenham contribuído no sentido de verificar a literatura como um instrumento de humanização e nós, enquanto professores, como sujeitos mediadores desse processo de humanização. Eu espero que vocês façam essas leituras e muitas outras que foram indicadas ao longo das aulas e fico à disposição para sanar eventuais dúvidas que vocês tenham tido ao longo da minha explanação, ok? Desde já eu agradeço muito e espero que vocês tenham sucesso nessa empreitada da graduação, ok? Desde já, muito obrigada. Aqui são algumas das referências, eu vou passar devagar, porque caso alguém tenha interesse pode pausar e copiar, tem muitas obras que eu acessei, ok? E muito obrigada, vou interromper aqui o compartilhamento e caso precisem, mande alguma mensagem, ok? Muito obrigada.